vindo à tona com essa atuação do governo pode significar uma mudança realmente da atuação dessas ONGs na Amazônia, né? Fechando um pouco da torneira, claro que não é só a agência americana, eles têm outras fontes que vão continuar, mas é um recurso a menos. A Ferrogrão, e há anos a gente vem trabalhando para que isso saia do papel, se torne realidade. Na CPI, nós pegamos, só o ISA gastou mais de 11 milhões de reais. O senador Zequinha, o senador Plínio e tantos outros da CPI das ONGs, acompanhei o quanto vocês sofreram para tentar arrancar alguma coisa dessas ONGs. Não basta uma Amazônia, como eu falar dessas ONGs, a gente sente que precisa vir algo de fora, né? Agora a gente vê como a Amazônia, de forma muito feliz, esse castelo de cartas aí ser desbaratado e cair aí. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Será que as ONGs que atuam na Amazônia já sentiram o corte de verbas com o fechamento da USAID? Vinícius Borba, presidente da APRE, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, nosso parceiro, seja muito bem-vindo, Vinícius. Bom dia, Joyce, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, na hora que você está assistindo, a todos da Força do Agro aqui da Revista Oeste. Senador Zequinha Marinho, senador pelo Podemos, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Um prazer recebê-lo, senador. Muito obrigado, Joyce, pela oportunidade da gente poder conversar, informar, enfim. Obrigado mais uma vez por tudo que você tem sempre dado em termos de oportunidades para a gente conversar com o povo brasileiro. USAID usava a fachada humanitária para financiar pautas de esquerda e enriquecer políticos, inclusive ONGs ambientalistas, enquanto a Amazônia seguia em defesa e o agronegócio de mãos atadas. Senador, as ONGs, será que já estão sentindo aí com o fechamento da USAID? O senhor participou, inclusive, da CPI das ONGs, né? E agora dá para fazer um comparativo com o que já foi apresentado lá e o que está vindo à tona agora. Pois é, interessante, né? Os Estados Unidos, o governo americano, né, coloca uma situação que para nós já era uma situação conhecida, né? Porque principalmente na Amazônia você tem lá pelo menos três governos distintos. O governo oficial, né, que é o governo federal, os governos municipais e o estadual. Vem aí o governo das ONGs, que né, é real, ele existe, tem muita força, né? E o governo das organizações internacionais do tráfico de droga. Tá? São três instituições funcionando, segundo o Aldo Rebelo, de forma muito real e muito forte. O mais fraco de tudo isso é o governo oficial, né? E essas ONGs não estão aqui de graça, não. Elas estão aqui porque alguém as sustenta. O que que elas atuam? Atuam para engessar, por exemplo, a economia dessa região, para enfrentar projetos de construção de infraestrutura, seja qual for. Eles vão para lá para segurar o desenvolvimento, arrumando desculpas e justificativas infundadas, usando principalmente os indígenas para fazer isso, né? E eles, coitado, inocentemente ou ingenuamente se prestam a esse tipo de coisa, grande parte, não todos, claro, tem que fazer as exceções aqui. Então, eles trabalham muito, têm muito dinheiro, né? E a agência americana, né, também participa do financiamento de tudo isso, correto? Então, eu achei muito interessante e muito oportuno que o presidente Trump, nesse momento, né, descobrindo tudo isso, corte pela raiz esse tipo de financiamento, porque enquanto eles estão lá vivendo o primeiro mundo, nós estamos aqui com os piores IDHs, né, da Terra nessa região. E eu tenho certeza agora com a USAID sendo desmontada e sendo impedida de financiar, a gente consiga, né, ter um pouco mais de paz e avanço mais na Amazônia. O Vinícius, inclusive no último programa, nós falamos aqui do Observatório do Clima, né, diretores criticando o agro. Também estava, né, o Observatório do Clima na lista aí da agência americana, dos beneficiados da lista da agência americana, né? Isso, Joyce, senador Zequinha, o senador Plínio e tantos outros da CPI das ONGs do ano de 2023, eu acompanhei o quanto vocês sofreram para tentar arrancar alguma coisa dessas ONGs, mas é uma blindagem muito grande. Então,
Não basta um amazônida como eu falar dessas ONGs, um senador amazônida como o senador Zequinha falar, a CPI das ONGs, a gente sente que precisa vir algo de fora, né? E pior ainda, Joyce, do que o Observatório do Crime, nós temos o Amazon, que é citado diretamente, que para mim é um dos mais complicados, porque é ele justamente, essa ONG, que trabalha as imagens de satélites que baseiam ações governamentais e questões de violação da nossa soberania. Então, é a mesma coisa de eu dar a chave da ratoeira para o rato. Ele vai produzir as imagens, que vai gerar os estudos, que vai gerar as notícias, que vai gerar os programas, que vai gerar a arrecadação de dinheiro, que vai depois para ele. Então é um ciclo vicioso que agora a gente vê como a Amazônia, de forma muito feliz, esse castelo de cartas aí ser desbaratado e cair aí, por si só, em cima das suas ilegalidades. Na revista Oeste, no site, nós temos diversas matérias, né, mostrando aí, relacionadas ao USAID. Nós temos, inclusive, a lista de pagamento, parte, né, porque a lista completa a gente não teve acesso ainda, mas você pode acessar aqui o link para ver essas matérias. Senador, então, como o senhor colocou aqui, não é nenhuma novidade, né, vocês já sabiam, já foi apresentado na CPI, e agora, vindo à tona com essa atuação do governo, pode significar uma mudança realmente da atuação dessas ONGs na Amazônia, né? Falta dinheiro, não tem quem financia. Fechando um pouco da torneira, claro que não é só a agência americana que funcionava como fonte de financiamento. Eles têm outras fontes, vão continuar, mas é um recurso a menos. Só para te dar um dado concreto, Joyce, a Ferrogrão, que é uma ferrovia que liga a cidade de Sinop, a cidade de Itaituba, Sinop no Mato Grosso, Itaituba no Pará, mais precisamente na Vila Miritituba. 933 quilômetros que há anos a gente vem trabalhando, pelejando para que isso saia do papel, se torne realidade. Só o ISA, Instituto Socioambiental, na CPI, nós pegamos só o ISA para impedir que a documentação da ferrovia, né, o licenciamento da ferrovia, enfim, tudo que naquele momento estava sendo feito, gastou mais de 11 milhões de reais, correto? Não é pouco dinheiro que esse pessoal... Nós temos uma moeda inferior ao euro e ao dólar, né? Mas para nós, 11 milhões só para atrapalhar uma ferrovia que realmente nos ajuda a resolver um grande problema na região norte ali, principalmente no corredor, no Arco Norte, isso é significativo. O senador citou aqui a Ferrogrão, uma importante obra para o desenvolvimento do agro, desenvolvimento do país. E se é para o desenvolvimento do país, essas ONGs, claro, que são contra. Vinícius, como está a repercussão aí na Amazônia sobre essa questão? Joyce, de forma muito tranquila, porque isso aí a gente já vive isso há muito tempo e é importante a gente deixar claro aqui, antes que alguém saia falando que a Revista Oeste, a Joyce, a Força do Agro, o senador são negacionistas. Não, nós não estamos aqui criticando o meio ambiente, nem falando que não se deve preservar o meio ambiente. Nós estamos jogando luz num problema que cada amazônida daqui conhece, que é uma política ambientalista, terrorista, que usa esses terrorismos climáticos, essas palavrinhas mágicas, emergência climática, ponto de não retorno, como uma violação da nossa soberania, restrição de acesso aos nossos recursos naturais. E a gente sabe que na prática, que a gente vive há muitos anos isso, a gente sabe que na prática o que eles querem é desenvolvimento lá e floresta aqui, riqueza lá e pobreza aqui, e essas ONGs são os facilitadores disso. Então, acho que o senador fala muito de paridade, né, de reciprocidade. Eu acho que a gente tem que começar a desenvolver mais a nossa região e mandar um pouco dessas ONGs trabalhar lá na casa delas, lá na Europa, porque é lá que precisa de muito trabalho. Mas a gente recebe aqui já com muita tranquilidade, com aquele sentimento assim, né, senador? Eu avisei, eu falei, mas a gente falando não adianta, tem que vir algo de fora para mostrar o que acontece. A justiça tarda, mas não falha. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A grande maioria dos veículos de comunicação sempre dependeu de verbas públicas e privadas para sobreviver. Nos últimos anos, vem migrando para as chamadas Big Techs a propaganda de empresas privadas, que antes disputavam espaços nas páginas de jornais e alguns segundos nos intervalos comerciais da televisão.
Com a perda progressiva desses anunciantes, a mídia passou a depender cada vez mais das verbas públicas, consumidas em peças publicitárias que louvam empresas estatais ou reiteram promessas feitas por ministérios. Um lembrete essencial: todo esse dinheiro vem dos impostos pagos pelos brasileiros. E quem paga essa conta é você. Quando um governo garante a sobrevivência de um jornal, uma emissora de televisão, um site ou uma revista, é claro que espera algum tipo de retribuição. Não existe almoço grátis. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. Senador, inclusive aí em prol do desenvolvimento da região, o senhor está articulando aí para levar empresas de tecnologia, instituições de pesquisa e de crédito para Marabá, justamente para facilitar aí o desenvolvimento da mineração, de outras áreas relacionadas. Como que está essa articulação? Pois é, eu e mais um grupo de empresários e instituições, e também o vice-prefeito de Marabá, não é? A turma ali, entendemos da necessidade de se trazer desenvolvimento, viu, doutor Vinícius? Você que é um homem muito bem informado, usando a tecnologia. Não dá para pensar desenvolvimento sem pensar na tecnologia. E a gente está começando a dar os primeiros passos com relação a isso, criando um grupo de trabalho, fazendo um estudo das cadeias produtivas do município e da região de Marabá, enfim, juntando todos os atores, né, que podem e que têm interesse no assunto, para que a gente possa ter em breve, não é, um dia, aquilo que aqui a gente chama, por exemplo, lá em Belém nós temos no Guamá, não é? O PCT Guamá, é Polo de Ciência e Tecnologia do Guamá. E ali o governo do estado e organizações não governamentais, pessoas, professores, gente dessa área, não é? Trabalham e pensam a tecnologia, né? Para os mais diversos segmentos da economia. Nós também queremos fazer isso em Marabá. Estamos animados com relação à possibilidade real da gente poder em Marabá ou a partir de Marabá, né, desenvolver tecnologias voltadas para todas as cadeias produtivas da nossa região ali. Marabá é muito bem localizado na região sudeste do estado do Pará, né, fica no meião ali entre o sul do Pará e o norte, né, a distância mais ou menos equivalente, tanto para um lado quanto para o outro, congrega, né, uma grande quantidade de municípios, tem uma economia pujante, não é? Mas falta se inserir ou embarcar tecnologia em tudo que a gente faz. E a gente quer ver, não é, isso acontecendo para exatamente agregar esse valor importante à nossa produção, desenvolver, fazer a coisa acontecer e se tornar competitivos, não só no mercado nacional, quanto também no mercado externo. Por falar em Marabá, Vinícius, é a cidade que a APRA escolheu, né, para realizar aí a COP do Agro, diferentemente da COP 30, que será em Belém. Pelo que o senador já adiantou aqui, é uma cidade com muito mais estrutura que Belém, né? Não, na verdade, assim, a capital, Belém, é onde tem as maiores estruturas, os maiores investimentos, né? Mas Marabá, ali às margens do Rio Tocantins, tem uma estrutura muito pujante, já é um centro de eventos, tem um centro de convenções muito bom lá, e é uma região que nós estamos perto do Tocantins, perto do Maranhão, perto do sul, do norte, então é uma cidade muito importante, por isso que a gente escolheu para estar realizando a COP 30 do Agro. Senador, como está aí a luta pelo petróleo para que o norte também explore esse recurso? Você sabe perfeitamente que a Guiana que descobriu o petróleo, não é? E hoje se você pegar o crescimento do PIB, né, da Guiana, você vê que tem crescido a dezenas de percentuais, assim, de um ano para outro. Um negócio extraordinário. E eles conseguiram, estão explorando, né, e estão ganhando dinheiro, o PIB está crescendo, as pessoas estão economicamente melhorando de vida, o emprego é pleno, enfim, essa coisa toda. A Petrobras precisa consolidar suas pesquisas na região aqui, né, da margem equatorial do Brasil, que pega lá da divisa Brasil com a Guiana
até a divisa do Piauí com o Ceará, águas, né, da divisa desses dois estados. Um longo trajeto. E isso aí inclui o estado do Amapá, o Pará, o Maranhão, e vai seguindo, Piauí e tal, né? E a gente viu recentemente, Joyce, como o IBAMA tratou o pedido da Petrobras de licenciamento para o poço teste ou para os poços testes. Nós temos uma das melhores petroleiras do mundo, que é a Petrobras. Não se tem notícia nem lá atrás, nem recente, de algum tipo de acidente ambiental provocado pela Petrobras nessas perfurações todas, incluindo o pré-sal, que é muito profundo, né? Porque só agora, na região equatorial, pode ter um acidente. Claro que acidente é acidente, mas a Petrobras tem know-how, a Petrobras tem história de muita responsabilidade ambiental. Por que negar uma licença ali? Claro, depois a gente descobre tudo isso. O Ministério do Meio Ambiente está querendo transformar toda essa região num parque marinho, né? Quer dizer, aí adeus possibilidade de qualquer tipo de exploração de petróleo nessa grande região do Brasil. E agora, nesse momento, através da eleição do senador Davi Alcolumbre, que é do Amapá, né, a gente está se irmanando aqui ao senador Davi, mobilizando a região toda pelos seus representantes, pelos seus senadores, para fazer uma frente parlamentar em defesa da exploração do petróleo e do gás nessa região. A gente entende que essa região pode ser altamente beneficiada mudando os IDHs mais, mais péssimos que você tem no Brasil, estão exatamente incrustados aqui nessa região do Amapá, Pará e Maranhão, não é? Com recursos que o petróleo pode nos trazer, não só em termos dos royalties que os governos têm acesso, mas também da movimentação econômica, dos empregos, dos empreendimentos que isso pode trazer para a nossa região. Enfim, a coisa está marchando e a gente entende que isso é muito bom. Uma exploração aí de petróleo pode desenvolver muito mais a região, vai gerar emprego, renda, promover a economia, ajudar a população, muito mais do que um parque marinho. O petróleo é muito mais interesse coletivo do que o parque marinho, que pode ser talvez aí só para atender interesses individuais, né, Vinícius? É uma pergunta de resposta complicada, né, senador? Se a gente falar que sim, pronto, e simplesmente, a gente vai ser atacado aqui, chamado, como eu disse, de negacionismo. Mas e a reciprocidade? E o equilíbrio? Então, nós temos que proteger o Parque Marinho? Sim, mas dentro da sua limitação ali, eu acho que a gente consegue conciliar as duas coisas. O que nos incomoda aqui é essa conciliação que quer fazer, de um lado, o Parque Marinho, o coral, tudo aquilo ali preservado, mas de outro lado, um brasileiro, um amazônida esquecido. Então, esse desequilíbrio que é complicado. Então, eu entendo que, como o senador falou, com o know-how que a Petrobras tem, que o Brasil tem, que a tecnologia do mundo tem, lógico que a gente consegue preservar e explorar, como todos os países mundo afora aí faz, que exploram os seus recursos naturais para o desenvolvimento do seu povo, né? O senador, acho que o momento é bem oportuno, né? Agora, com esse fechamento da agência americana, as ONGs já começam a se sentir um pouco órfãos aí, apesar que nós já colocamos que não é só a agência americana, vem recursos da Europa, de outras partes, mas e com a união aí no Senado, na Câmara, é o momento oportuno para vocês estarem mais próximos aí da concretização do petróleo aí no norte, né? Não tenha dúvida. Essa questão do parque, só acrescentando alguma coisa ao que o doutor Vinícius comentou, o parque, Joyce, vai engessar toda essa grande região. Quer dizer, como todo mundo sabe, o petróleo não tem uma vida muito longa pela frente, porque outras alternativas de energia já estão, né, firmes aí, ocupando seu espaço no mercado. É o carro elétrico, não é? É o biodiesel, que a gente já está gastando aí muita coisa renovável para jogar dentro do petróleo normal, energia solar, energia eólica. Então, o petróleo tem um tempo limitado, quer dizer, hoje a gente pode dizer que tem um prazo de validade. Não adianta você guardar o petróleo, né? Nós temos muito petróleo, estamos sentados em cima.
mas esse petróleo não vai valer mais nada daqui a 30, 40, 50 anos, não é? Então, enquanto esse petróleo vale alguma coisa, é importante que a gente use disso com racionalidade, com responsabilidade social e ambiental, enfim. Então, é interessante fazer essa diferença, porque o mundo ainda usa muito isso. Nós não podemos ficar aqui, assistindo de camarote o Ministério do Meio Ambiente trabalhar na contramão dos interesses da população dessa região e do Brasil, não é, sem falar absolutamente nada. Nós somos contra, radicalmente a implantação de um parque marinho nessa região. Não há necessidade disso, não é, porque aquilo que se faz nessa região é sustentável, né, o que você vai fazer também vai ser de forma sustentável, então não tem por que deixar a economia do lado e se apegar apenas à questão ambiental. A questão é socioambiental, é fazer a coisa com sustentabilidade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem que dessa. ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Vinícius, um assunto aí em questão no Pará é a lei que taxou o agronegócio. Mas aí houve um consenso aí já entre os produtores e o governo. Explica o que é essa lei, o que previa alteração e que consenso que vocês chegaram. Joyce, senador, é uma lei que foi criada aí no apagar das luzes de 2024, pegou todos nós de surpresa, né? É uma mexida que o governo fez no ICMS, pegou até a Assembleia Legislativa, que os deputados de surpresa, segundo eles próprios, e criou aí uma taxação em cima de um fundo de desenvolvimento da infraestrutura. Mas os primeiros cálculos traziam aí R$ 10,80 por arroba de boi e R$ 4,32 por saca de soja. E aí nós, produtores rurais, principalmente da nossa parte aqui da Abra, começamos a ficar com o olho no peixe, outro no gato. Um peixe nos trabalhos, inclusive, que o senador vem fazendo através de uma PEC e trabalhos jurídicos junto com a FPA, com tantos órgãos aí, através do senador Zequinha, para tentar achar uma inconstitucionalidade dessa lei, discutir isso e uma inoportunidade dela por se tratar de um estado ainda iniciando a sua produção, com mais de 70% de floresta, então com a área útil muito pequena, mas também não perdendo a oportunidade de tentar melhorar a situação até que a gente discute. E foi isso que foi feito. Foi feito uma reunião aqui com o governador, que chegou num grupo de trabalho que reduziu o valor. O que era R$ 10,80 por arroba, diminuiu para R$ 5,00 por cabeça, R$ 1,00 por soca de sarja, 50 centavos por saca de milho. É o ideal? Não. O ideal para nós é que não houvesse essa lei nesse momento, por questões legais e questões
de fato. Então, a gente fica aqui com o olho no peixe e no gato, com medo de não sentar na mesa de negociação e ser atropelado, e também com medo também de não deixar de discutir essa questão judicial de validade, que o senador tem feito tão bem, mas seria negacionismo da nossa parte falar que não houveram avanços. Não houve o avanço necessário, que é justamente deixar de taxar o agronegócio, que já é tão taxado e tão perseguido, mas pelo menos melhorou, mas sempre na esperança de dias melhores aí para o nosso agronegócio do estado do Pará. O senador, essa união aí dos produtores, com apoio aí do senador, essa reação imediata, e é importante, né? Porque outros estados também estão com situações parecidas, mas a união faz a força e é preciso dar a resposta e aquilo, não é nem tudo para você, nem tudo para mim, mas chegar a um acordo que seja viável para todos, né, senador? Verdade. Entre o ideal e o possível, não é? O ideal seria anular essa lei, não é? Porque ela vem num momento impróprio. Por exemplo, o Pará pode ter 9 milhões de hectares em produção de grãos, de um modo geral. 9 milhões. O Mato Grosso tem 10 milhões hoje. Mas o Pará, nesse momento, só tem 1 milhão e pouco, digamos aí 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil hectares. O produtor ainda sofre muito com a questão da logística. Aqui no sul do Pará, em algumas rodovias, incluindo a 327, é o produtor rural que trabalha isso, é que arruma a rodovia. Não é o governo do estado que arruma, quer dizer, o cara paga a taxa, por menor que ela seja, e não tem de volta o que o produtor precisa, que é um mínimo estrada para rodar. Entendido? Se nós tivéssemos, o Mato Grosso cobra, não sei quem. Sim, mas o Mato Grosso tem estradas boas, o Goiás tem estradas boas, correto? O custo de produção é bem menor do que no estado do Pará. Depois já são estados consolidados. A área que podiam plantar, estão plantando. Nós não, estamos começando. E à medida que você avança na carga tributária, aumentando impostos sobre o setor produtivo, repito bem, o setor que está produzindo, você não pode taxar a produção, você pode taxar lá na frente, né, no consumo, etc, etc. Mas aqui na produção, você tem que incentivar. Então, hoje vai ser difícil para você atrair um novo produtor rural, o doutor Vinícius, que é um homem muito experiente, conhece muito bem esse país, né, atrair para produzir no Pará. Primeira coisa, ele vai dizer, vocês não têm infraestrutura logística e ainda cobram impostos, né? Vou caçar um lugar onde eu pague menos e tenha mais facilidade. Eu falei que nós temos potencial para 9 milhões de hectares e só temos um e pouco, né? Quer dizer, nós precisamos crescer no mínimo aí mais 8 milhões de hectares e certamente essa expectativa por razões, né, dessa 10.837 será frustrada. Pouco ou nada nós vamos crescer daqui para frente em função disso. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, falar com a gente, o WhatsApp está aqui. Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas informações. Obrigado, Joyce. Obrigado, senador. O senador tem sido um guerreiro. A gente deve muito ao senador Zequinha e eu acho que o objetivo de todos, eu sempre tenho falado, é uma Amazônia mais justa, equilibrada, um Pará mais justo, equilibrado. Na reunião que teve, inclusive, com o governador Helder, eu falei, olhando para ele, falei, governador, eu acho que nosso objetivo comum tem que ser o mesmo, transformar um Pará num futuro em algo sustentável de fato, não que sustente essa narrativa de floresta em pé e povo pobre, mas que sustente a erradicação da fome, sustente o PIB, sustente a soberania, sustente o respeito, essa sustentação que nós queremos aqui, e programas como a Força do Agro, senadores como o senador Zequinha Marinho, que eu até parabenizo aqui pela presidência da Comissão de Agricultura, que vai nos ajudar muito, tem sido baluartes aqui, pilares muito importantes para que a gente tenha essa sustentação do nosso modo de vida e da nossa soberania. Obrigado a todos. Muito prazer em recebê-lo aqui, senador. O canal está aberto. Joyce, gratidão a você pela oportunidade de mais uma vez a gente conversar com a população, né? Deixar meu abraço ao doutor Vinícius, que é um lutador, né? Espontâneo, voluntário, e a gente precisa de lideranças importantes dessa maneira que constrói. Todo mundo sabe que essa região, né, é uma região maravilhosa, mas está tudo por fazer ainda.
acreditar no futuro, nas possibilidades e colocar à disposição, pouca gente quer fazer isso. Então, parabéns, Vinícius, pelo seu trabalho, não é? E pelo comando da Apria. A Apria vai fazer uma diferença muito grande, porque eu tenho certeza que, como uma entidade regional, vai agregar muita gente, não só o Pará, mas os outros estados da região, né, vão poder, através da Apria, se posicionar. Então, a população tem que estar organizada, o setor produtivo, e a Apria vem num momento muito importante para isso. Gratidão a você, Joyce, pela oportunidade. A gente se vê em breve, estamos aqui sempre à disposição. Obrigada. A força do agro é o Brasil que dá certo. Venha com a gente. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.